que você achou desse anúncio aqui do governo americano? É uma ameaça clara, você diria, aqui ao Brasil, embora não tenha mencionado, mas ao Brasil e mais especificamente ao ministro Alexandre de Moraes, e isso explica essa comemoração toda de Eduardo Bolsonaro? Boa noite, Tardan. Boa noite, pessoal que acompanha a gente. Bem, de forma alguma, Tardan. Eu vou até elaborar isso aqui daqui a pouco, mas reforça aquilo que a gente já tinha comentado, né? Semana passada, se eu não me engano, a gente estava aqui comentando isso também, que é o Eduardo Bolsonaro tentando surfar num movimento que é muito maior e que ele tem muita pouca ingerência, né? Ele estava lá gravando, fazendo esses comentários, por exemplo, na postagem do Marco Rubio. Marco Rubio que não segue ele, não compartilhou a postagem dele, né? E nenhum desses outros políticos americanos que estão tendo protagonismo nessa história seguem ou sequer dão a menor importância para as falas do Eduardo Bolsonaro sobre isso. É só observar a próprio teor, né? Ler, né, o teor da mensagem do Marco Rubio com relação ali, que ele fala: americanos vêm sendo multados, perseguidos e processados no exterior, né? Depois ele fala de não tolerar censura contra americanos ou que limitem o American Way of Life. Não sei se o Eduardo Bolsonaro aí tem já a cidadania americana, já está se considerando um americano, já esqueceu do Brasil, né? Ele que fugiu daqui, deixou o país para trás e foi morar nos Estados Unidos, mas pelo que eu tô vendo, não há qualquer menção política nesse sentido. O único momento que o Marco Rubio fala da América Latina ali é para dizer, né, de americanos que estariam sendo perseguidos, né, na América Latina, sem citar nenhum país específico, mas ele cita outros continentes também. O que dá pra gente ver, né, olhando o teor da mensagem dele, fica claro, primeiro, né, há sim uma chance real de uma investida dos Estados Unidos contra o Brasil, seja pelo governo Lula, seja pelo STF, mas muito por conta de pressão das plataformas, né, das fortes Big Techs, né? A gente vê que desde o início ali, desde o resultado da eleição americana presidencial, houve ali um rearranjo, né? O próprio Meta mudou a política, acabou com a checagem de notícias, se aproximou do governo do Trump. Elon Musk nem se fala, né? Basicamente é um secretário ali, um ministro do governo do Trump, né? Então você tem uma proximidade desse pessoal em torno, e a gente está falando, Tardan, que é uma coisa que às vezes se esquece, de um mercado que movimenta centenas de bilhões de dólares. É um dos mercados mais poderosos hoje da economia americana, né? Que são essas questões dessas grandes empresas de tecnologia. E aí você tem hoje, né, no interesse de um poderio político e econômico americano de manter a hegemonia nesse mercado, o Brasil hoje é um dos grandes, né, adversários, digamos assim, tanto pelo Alexandre de Moraes, que aplica sanções, tira do ar, já tirou do ar o Twitter aí por um bom tempo, né, o X, né, foi mudado o nome. Teve outros embates ali com o Rumble, com o Truth Social, que é a própria rede social do Donald Trump, né, que ele que financiou lá no início, e também o governo Lula, que não esconde interesse de controlar isso. Então, assim como ocorre também em alguns países da Europa, e não tem nada a ver com esquerda ou direita, vamos lembrar, a Itália, que é controlada por um governo de extrema direita, lá da Meloni, também já tomou ações que desagradaram os Estados Unidos com relação a isso. A Noruega já baniu também redes ligadas ali ao Donald Trump por lá. Então você tem isso, há chance real de sanção, mas a gente está falando de economia, interesse americano, interesse político para eles, que hoje o Brasil é uma ameaça. Segundo, isso mostra muito bem a hipocrisia do governo do Trump. A gente está vendo notícias nas últimas semanas, os Estados Unidos está deportando estudantes que participam de protestos contra Israel, ali, por exemplo, contra a violência praticada na faixa de Gaza, né? O governo Trump fez uma lista de jornalistas que, se não se adequarem, não fizerem as perguntas que o governo está pedindo ali com relação a, né, conferências e coletivas de imprensa, esses jornalistas e veículos são banidos, né, de ter acesso à informação à Casa Branca. Então, liberdade. Cadê a liberdade? Um governo que tem muito pouco apreço pela, né, liberdade de expressão em muitos casos ali. Hoje está querendo até impedir o acesso, né? Entrou com uma proibição contra Harvard de colocar estudantes estrangeiros lá. Ou seja, isso é embarrear o acesso ao conhecimento, a difusão, a cultura, né, a pesquisa. Isso tudo bota bem, né, entre aspas, essa defesa do American Way of Life que ele coloca. Bem diferente do que a gente via antigamente, que foi sistematicamente um Estados Unidos que defendia um mundo sem barreiras, né? Nem comercial, nem alfandegária, nem de informação. E por último, e eu coloco em último de propósito, mostra como o Eduardo Bolsonaro se tornou meio que um vendedor de fumaça nessa história. Ele tá lá nos Estados Unidos indo para rodeio com a esposa, vivendo uma vida de bastante luxo, né? Agora tem até suspeitas de que era o próprio Jair Bolsonaro que estava financiando isso. Volta e meia faz alguma reunião com alguém do governo, marca, posta, retuita, gente que nem segue ele de volta, né? Oficiais do governo do Trump, mas a gente vê muito claro que o
poder de ingerência dele sobre o assunto é muito menor do que ele quer, né, pelo menos mostrar do que é. É só ver, a mensagem do Marco Rubio não cita nada da relação política e tudo mais, está falando da proteção dos americanos, do American Way of Life. Estranho é ter um político brasileiro lá fora, militando contra o interesse nacional. E aí, é claro que isso é ótimo para o governo americano, né? Se tem essa briga por esse interesse político e você ganha um aliado desse de graça, né? Com esse nível de poder, com esse nível de aceitação entre a população brasileira, para eles só tem a ganhar. Por exemplo, né? Se decreta isso aí, decretam sanções contra o Supremo Tribunal, contra o governo brasileiro, coisas que vão prejudicar o país, que vão, né, gerar desemprego, vão gerar problemas sociais para o nosso país, como é que vai ser isso? Se o Brasil quiser dar uma contra-sanção ali, reagir de alguma forma, né? Como é que vai ser isso? O Congresso brasileiro aceita? A gente teve recentemente tarifaços ali impostos pelo Trump no mundo inteiro, não tinha nada a ver com a situação do governo Lula, nada a ver com o Bolsonaro, era uma questão do Trump, o Brasil foi inclusive um dos menos atingidos, e a gente viu a base do Bolsonaro no Congresso achando isso lindo, defendendo, né? O aço brasileiro vai ser afetado, pessoas vão perder empregos, o dinheiro que entra no país vai diminuir, dane-se, a gente vai defender porque é o Trump. Então a gente viu isso, né? Uma base bolsonarista que estavam defendendo interesses americanos contra os interesses do Brasil, né? Então essa reversão, né? E os patriotas bolsonaristas criaram essa reversão de interesse aí, que provavelmente se acontecer isso agora vai ser a mesma coisa. A gente vai ter gente que, né, mora no Brasil, que é político eleito pelo povo brasileiro, militando contra o interesse do Brasil e a favor do interesse dos Estados Unidos, que, como o Marco Rubio deixou claro, é isso que está em jogo. Ele fala de censura americana, de proteger o American Way of Life e de evitar que americanos sejam impedidos nos direitos de censurar, de se manifestar livremente. Não há qualquer menção à situação política do Brasil, então é por isso que eu repito, Eduardo Bolsonaro vende muito fumaça, Tardan. Ele está lá aproveitando os rodeios lá do Texas, curtindo bastante a vida dele nos Estados Unidos, que deve ser bastante agradável mesmo, mas o que a gente vê é que esse debate hoje está calcado na questão econômica política. As Big Techs são muito maiores do que uma disputa entre Lula e Jair Bolsonaro. Isso aí para o americano é irrelevante. Ele não está nem um pouco interessado quem está no poder do Brasil, desde que essas empresas aí estejam mantendo, exercendo a sua hegemonia, principalmente frente aí às ameaças que a gente vê com relação à China, né? Cada dia mais presente nesse ambiente digital, Tardan.